que vai ser mais chato de tudo, pessoal, é que o Zoom vai gerar 3 vídeos, mano. E eu vou ter que colocar esses 3 vídeos no YouTube para deixar disponíveis para vocês. Massa, né? Mas tá Que bom. alegria. Tá ótimo. Vamos lá. Continuando, finalizando aqui o nosso querido exercício. Acho que todos já entraram na sala. Estamos aqui fazendo o M3 bem felizes, que tá fácil. Tô gostando que vocês estão captando o que eu tô falando. Então, eu já escrevi aqui, ó, o RB 4, 5 e menos 2. E o F3? 80 mais 40 menos 30. Então, 80. Nossa, mas que trampo. Trampo, né? Falei para vocês, por isso que eu falei que não vai cair na prova. Eu não quero ser tão maldosa assim. Sou uma pessoa de bom coração. Então, a gente está fazendo aqui para vocês entenderem. Faz parte da ementa de vocês e também, como eu falei, algum de vocês pode acabar desenvolvendo ferramentas desse tipo. Então, tem que entender um pouquinho dessa análise. E a gente repete as duas colunas aqui. Só conferir se eu copiei certo. 80, 40 menos 30 tá aqui. 4, 5 menos 2 tá lá. E me ajudem agora, para vocês, para a gente concluir esse exercício bonito, esse belo aqui, ó. Quanto que dá esse cara aqui? Menos 150. Menos 150. E esse cara aqui? Menos 160 J. Menos 160 J. E esse cara aqui? 160K. Mais 160K. E aí, como eu falei para vocês, no de cima lá, vamos colocar um menos aqui, abre um parênteses em toda essa galera. Então, vamos lá, na volta agora. Quanto que dá esse cara aqui? Menos 120. Menos 120J. E esse cara aqui? Menos 80I. Boa. E esse cara aqui? 400K. Menos 400. 400, né? Não tem menos Ah, aqui. isso, é verdade, é verdade. 400K. Beleza, agora a gente soma I com I, J com J, para descobrir o M3. Na componente I, quanto que a gente tem? Veja os sinais certinho, hein? Eu tô fazendo aqui. Menos 70. Menos 150 mais 80 dá menos 70. Boa. Próximo. J. Vai dar menos 40. Perfeito. Menos 160J mais 120J dá menos 40J. E por fim, na direção K, 240. 240. Isso, né? Positivo ou negativo? Negativo. Negativo, isso. Que está menos 400 mais 160. Menos 240K. Beleza, então fizemos a parte mais chatinha. Libras vezes pés. Momento resultante, vamos calcular agora. É tranquilo. Depois de todo esse sacrifício, a gente calcula o momento resultante como? Bom, a gente tem 3 momentos aqui, né, pessoal? O M1, M2, M3. Como que eu calculo o momento resultante? O que vocês acham? Lembrando que são vetores. Eu tenho que baixar um pouco a tela? Vamos fazer assim, ó. Vou tirar um pouco o zoom, só para dar para enxergar um pouco mais do quadro, tá? Ó, agora dá para enxergar o M1, M2, M3, certo? E aí? Como que eu calculo o MR? Sistema? Mais fácil, coisa fácil, gente. Vocês têm um momento tal com várias quantidades em x, y, z. Outro com outras quantidades. Se eu quero saber o momento resultante, o que eu vou ter que fazer? Somar. Soma tudo. Soma tudo, exatamente. Só que somar... J com J, isso mesmo, isso mesmo. I com I, J com J, K com K. Então, na direção I, quanto que nós temos quando eu somar os 3 caras ali? Aí vai dar menos 66. Não, ó, 30, a gente tá somando, 30, ó. 30 aí. 30 Não, aí. Pera. Não, por quê? Ó, aqui eu tenho 100i, correto?
Aham. Aqui eu tenho 0, então ficamos com 100i. E aqui eu Ah, tenho tá. menos Não, 70. não, tá. Ignora, ignora. Beleza? Então, ó, quanto que Uhum. dá? Dá 30, né? 30i, positivo. Próximo, J. 0, 0, menos 40. E na direção K, com vocês? 60. Isso, positivo. Pronto, calculamos o momento resultante, o vetor momento resultante. E aí, para aqueles que acham esse valor muito esquisito, o que de fato é, porque é um vetor, ele está com valores em cada componente, vamos calcular o momento resultante, o módulo desse vetor, tá? Módulo, a gente viu lá em vários momentos da nossa vida. Como que eu calculo ele mesmo? O módulo de um vetor? Isso aí, rapaziada. É, Eu só tô lembrando daquele de deixar em raiz, daí pegava, daí multiplicava Divisar o A vezes quadrado. B, tá ligado? É, Isso aí, gente. É isso mesmo. é isso mesmo. Ah, então tô Os certo. números ao quadrado, alguma raiz e soma. Não, sem soma. É. Ó, é a mesma coisa que Pitágoras, tá? Uhum. Verdade. Pitágoras, na verdade, é para achar a hipotenusa do triângulo lá, mas é a mesma coisa. Aqui, só que a diferença aqui está no 3D. Então, você vai pegar cada componente, elevar ao quadrado, somá-la. Então, ó, tá vendo que tá um menos 40 aqui? Então, você vai colocar entre parênteses. Por quê? Porque senão na calculadora não dá certo. Ele não vai entender que todo número elevado ao quadrado vai dar um valor positivo, né? Todo número, enfim, pode ser positivo ou negativo, vai dar um valor positivo. Só que se você não coloca esse parênteses, ele vai dar um valor negativo, que está errado. Então, sempre quando tiver um valor negativo assim, coloca um parênteses para na calculadora ficar top. E agora, vamos lá? Coloca a raiz, para vocês resolverem isso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar a raiz, daí abrir um parênteses, tá? Vou fazer junto aí com vocês, quem quiser fazer comigo. Professora, mas pera lá, a gente deixa, na resposta final, a gente deixa aquela primeira ou tem que fazer isso daí? Depende, se ele pedir a intensidade, intensidade, pessoal, é módulo, tá? Qual que é a intensidade do vetor? É o módulo. Então, se pedir a intensidade, vai ser um único número e você tem que obter dessa forma. Se ele pedir só o momento resultante, daí você poderia deixar na primeira forma, entendeu? Tá? Vamos só descobrir a intensidade, que eu acho que esse número vai trazer um pouco mais de noção aqui pra gente entender mesmo quanto que vale esse momento, tá? Então, vamos lá. Raiz, coloquei a raiz aqui, vou abrir um parênteses. Abrir. Vamos lá, 30 ao quadrado. Tô falando alto, né, cara? Professor tem esse problema. 30 ao quadrado. Agora, abro um parênteses, igual tá ali. Menos 40, fecho e elevo ao quadrado. Por fim, mais 60 eleva ao quadrado, fecho parênteses e acabou o meu cálculo aqui. Quanto que dá aí? Quanto que deu? Alguém fez? Só eu que fiz? 78,10. Obrigada. É que eu tava falando mutado. 78,10. Obrigada, isso mesmo. Tá bom? Então esse é o valor do nosso momento resultante, o módulo dele. Show, pessoal? Vou pensar isso pra quando você for tirar uma roda do carro, fazer a conta. É, mas quando você tá tirando a roda do que o borracheiro faz lá? Porque eu já soltei a roda do carro, mano, que eu tive que subir naquela chave e ficar pulando em cima dela, né? E isso eu ainda tive que fazer num dia que eu estava bem arrumadinha para um seminário. Acho que era seminário, congresso, enfim. Pense, que saco. E daí por que a gente tem que fazer isso? Porque eu não tenho força suficiente para soltar aquele parafuso. O que eu poderia fazer, ou melhor, o que os borracheiros fazem? Já que eles também não têm toda a força do mundo. Eles têm uma malandragem aí. Vocês já viram qual que é a malandragem deles para soltar o parafuso? Não. Não estão ligados? Eles pegam um cano longo E coloca na ponta do bagulho. e colocam na chave. Por quê?
Porque momento é o que a gente tá vendo. É força vezes distância. A força do cidadão é limitada. Digamos que o cara só consegue aplicar 100 newtons. Beleza? 100 newtons. E o momento, o torque que está aplicado lá naquele parafuso é de, sei lá, 1000 newton-metros. Então, ele precisa dessa distância para soltar o parafuso. É bem simples essa equação. Momento é força vezes distância, eu quero achar a distância, passo a força dividindo. Vamos saber a distância que ele vai precisar. Momento é 1000, a distância é 100. Qual que é 10? No caso, se está no sistema internacional 10 metros, ele ia precisar de um cano de 10 metros. Logicamente, vocês sabem que eu chutei todos os valores aqui, mas é basicamente isso. Daí o cara tem que fazer menos força para soltar o parafuso, porque ele tem um braço de alavanca maior. Mas será que o borracheiro faz esse cálculo? Faz Vai nada. saber? Não faz. Sabe por que ele não faz? Ele só pegou e colocou e falou, olha só. Ele não faz porque ele não sabe qual que é o torque que tá aplicado no parafuso. Quando o carro sai da concessionária, ele tem um torque padrão, né? Que é feito pelas máquinas. Mas e depois? Depois, ninguém sabe qual que é o torque aplicado naquele parafuso. Nem usa um torquímetro para parafusar, né? O parafuso. Vai lá o borracheiro bombadão e arrocha lá, que ninguém solta aquilo, né, gente? Beleza? Beleza. Ficou entendido aqui o exercício? Sim. Tá. Uma última coisinha aqui. Faltam 8 minutos. Eu acho que dá tempo, porque é bem fácil de entender isso aqui, que eu vou explicar para vocês. Trivial. Trivial. Um professor meu fazia aquelas equações do capiroto lá e falava assim, bom, isso aqui é algo muito elementar, né? E os alunos, Então tá. Bom, aqui, gente, princípio dos momentos. É algo que eu já estou batendo nessa tecla desde o começo dessa aula. Momento é o quê? A força em x vezes a distância em y. Esse sinal pode ser mais ou menos, tá? Força em y vezes a distância em x. Então é algo que vocês já sabem, tá bom? Quando a força está em x, multiplico pela distância em y. Quando a força está em y, multiplico pela distância em x. A diferença aqui nesse exemplo só é que a nossa força está inclinada. Se a força está inclinada, eu tenho que decompor ela. Então, veja, uma força de 200 newtons atua sobre o suporte mostrado da figura. Determine o momento dessa força em relação ao ponto A. O ponto A está aqui, ó. Eu sei que está meio que na mesma cor, mas eu tentei desenhar ali. O que a gente vai fazer? A gente vai decompor essa força e multiplicar pela distância conforme a gente viu ali no princípio dos momentos, conforme eu já estou falando para vocês há um tempo. Por exemplo, essa componente aqui é a componente em x ou y? Uma pergunta meio óbvia, né? X. X, perfeito. Então, como que eu faço para decompor essa força em x? Bom, ela está encostando nesse ângulo? Sim ou não? Conseguem? Lembra desse macete? Tá. É cosseno, né? Cosseno, tá encostando. Encostando, isso. Isso, encostando. Cosseno de 45. Beleza, decompus essa força. A força está em x. Então, a distância que eu vou utilizar é? Y. Então, é a distância entre a força e o ponto A. O ponto A está aqui, ó. Então, essa distância aqui, ó. Certo? Conseguem ver que a distância aqui é em Y, né? Uma distância na vertical. Manja? Uhum. Tá, que distância que é essa? 100. 100. Perfeito, 100. Beleza. A professora não está em metros, não tem problema. Se o exercício pede metros, transforma. Se não pede, manda brasa. Tá, agora, um momento ele tem um sentido. Pode ser positivo ou negativo, depende do sentido que o negócio está girando. Então, o ponto A está aqui e a minha força está aqui. Que jeito que gira esse negócio? Anti-horário. Ó, Pera lá. a força está para a direita e o Vai ponto girar está horário. embaixo. Vai girar horário. Todos enxergam isso ou não? Ó, força não está para a direita? Tá para lá, ó. E o ponto Sim. está para baixo, ó.
Tô fazendo um lance que tá indo para a direita e para baixo. Não tá? Que sentido que é esse? Horário. Horário. Perfeito. Então, o sinal aqui é Negativo. negativo. Então, só para deixar bem didático aqui para vocês, falta mais 5 minutos. Falei que esse exercício é muito rápido. Ó, isso aqui é o Fx, a força em x, e esse cara aqui é a distância em y, tá? Só para depois vocês associarem com essa equação aqui que a gente viu. Mas, enfim, só para vocês entenderem. Não sei se vai ajudar. Ah, caceta, apaguei tudo. Vamos lá. Continuando, agora a gente vai ter que decompor em y. Ok. Vamos pegar cor azul. Decompondo em y já tá fácil. Se aqui foi cosseno de 45, em y é? Seno. Seno de 45, boa. Seno de 45 é a mesma coisa que cosseno de 45 também? Nesse exercício não faria diferença se você sem querer errasse, tá bom? Mas se fosse outro ângulo, teria sérios problemas. Mas sim, os dois vale 0,707. Tá bom, a força está em y, então eu tenho que multiplicar pela distância em X. x. E que distância é essa? Entre a força e o ponto A? 200. 200? Oba, 200, né? Perfeito, ó. O ponto A tá aqui, então, ó, a distância horizontal entre essa força e o ponto A é a soma desses dois caras, 200. Perfeito. Nota 10 para vocês, a gente já tá finalizando. Tá, quando eu faço essa força aqui para cima, que jeito que gira esse negócio aqui? Agora eu tô só desenhando aqui em cima. O que vocês acham? Anti-horário, né? Todos enxergam que é anti-horário? Vamos lá, vamos só fazer aquela ideia. Força tá para cima, o ponto tá para a esquerda, né? E para baixo. Então, ó. Tá aqui, tá? Se vocês podem imaginar também que, né, quando eu faço essa força para cima, esse pedaço da barra ele vai esticar assim, ó. Né? Meio que assim. Então, olha, ó, tá girando no sentido anti-horário. Foi isso que falaram, anti-horário? Sim. Então, anti-horário é positivo e agora é com vocês, calculadora. Tá? Me ajudem lá. Podem fazer separadinho aqui quanto que dá a primeira parte, quanto que dá a segunda parte. Então, ó, essa é a força em y, aqui é a distância em x. Então, o MA é igual. Quanto que dá essa primeira parte? Menos 200 vezes cosseno de 45 vezes 100. Sei lá quanto dá isso. Ponto 14. Acho que é a primeira parte ali. Lembra que a vírgula, como a calculadora está no sistema americano, vírgula não é vírgula, tá? É 14.142. Daí sim, vírgula, no caso, 14, né? Uhum. Eu gosto de arredondar a segunda aqui. E o segundo resultado, dá quanto? $28.284,27. Perfeito. Agora soma esses dois caras, lembrando que o primeiro resultado é negativo. Portanto, MA dá quanto? Ô, professor, eu acho que não é 24 ali, o da segunda conta ali. 27. Eu que buguei aqui, foi mal. E aí? 14.142,13. Nossa, Beleza. tava falando mutado, velho. Eu não tô botando fé, mano. Quê? Tava falando mutado, mano. Ah, você falou mutado. Falando sozinho. Putz. Ó, a unidade de força é Newton e a unidade de distância ali que a gente utilizou é? Mililitro, sei lá. Mililitro é de volume, né? Milímetros. Aqui, milímetros.
tá? O primeiro M é de Isso aí. e o segundo é de metros. Milimetros. Beleza, galerinha? Obrigada, gente. Finalizamos nossa aula pontualmente às 8h40 hoje, porque tivemos exercícios longos. Obrigada pela participação de vocês. E vou postar esses 3 vídeos lá na aula 1C, tá? No PDF 1C vai ter o PDF com os nossos slides, vai ter os 3 vídeos e também terá esse documento Boa aqui sorte que a pra gente alface. utilizou. Obrigada, gente. Agora é minha hora de fazer o upload pro YouTube. Show de bola. E depois Boa colocar lá para vocês. Obrigada, Tchau, professora. gente. Tchau, boa noite para vocês. Boa noite. Até segunda-feira. Obrigada, hein? Tchau. Tchau, É. tchau. Valeu. Obrigada. Valeu.